make my body go, make our bodies higher and higher. E aí, galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar a continuação do capítulo 12. Vamos finalizar hoje o nosso capítulo 12, que vai valer para a nossa terceira avaliação também, tá? Estamos trabalhando aí, galera, a crise do segundo reinado, né? A crise aí, o Brasil Império nos seus períodos finais, aí, nos seus momentos finais, tá? Nós vimos ontem a política externa do Império Brasileiro e a Guerra do Paraguai, né? Aquela questão lá da região do Rio da Prata. E hoje nós vamos trabalhar outros fatores que contribuíram para o enfraquecimento, pessoal, do Dom Pedro II perante a sociedade e o aumento do movimento republicano aqui nesse momento. Então, nós temos aí alguns fatores, algumas questões que contribuíram para o fim desse segundo reinado. Como, por exemplo, que vocês estão vendo aí, o movimento abolicionista, né? Defendido por militares, liberais e diversos grupos da sociedade. Aos poucos, esse movimento, galera, começou justamente a crescer, tanto por pressão interna quanto por pressão externa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, você tem formação, a partir desse contexto, de clubes abolicionistas, principalmente daquelas pessoas que vieram da Europa com ideias liberais, tá? Com ideias aí inovadoras, que acaba colocando o escravismo como algo ultrapassado aqui nesse momento. E o Brasil era um dos poucos países que ainda estava no regime escravista, né, e isso contribuiu também para que a pressão fosse maior para acabar com a escravidão. Porém, ainda se teve, como vocês estão vendo aí, resistência dos grandes proprietários aqui, que não queriam abrir mão da sua mão de obra escrava, tá? Mas aos poucos, até alguns fazendeiros, alguns proprietários já estavam trocando a mão de obra, pessoal, escrava pela mão de obra imigrante, né? A partir da chegada dos imigrantes, foi trocando de forma gradual, tá? Esses escravos aí pelas mãos de obras dos imigrantes, dos imigrantes europeus. Além da pressão inglesa que se tinha nesse momento, e desde a época da independência, o Brasil havia feito um acordo com a Inglaterra, que de certa maneira ajudou ao Brasil se tornar independente em relação a Portugal. O Brasil fez um acordo de aos poucos irem acabando com o trabalho escravo. A Inglaterra estava interessada, porque era um país industrial, era uma potência do mundo, estava interessada em mercado consumidor. E o escravo não era mercado consumidor porque ele não recebia, né? Não era um trabalhador assalariado e não era, digamos assim, interessante para a Inglaterra permanecer esse trabalho escravo. Só que com o passar do tempo, o Brasil foi deixando de lado essa promessa, esse acordo com a Inglaterra, e a partir da lei da tarifa Alves Branco, lá que aumentou as tarifas de produtos importados aqui para o Brasil, que nós vimos nas aulas anteriores, tá? A Inglaterra, como forma de retaliação, como forma de resposta, voltou a pressionar, pedindo para que o Brasil, pressionando, né, para que o Brasil deixasse de ser escravista nesse momento. E aí você tem decretos abolicionistas, tá? Que vão levar, com o tempo, ao fim da escravidão. Primeiramente, um decreto externo, um decreto da Inglaterra, que foi a chamada Lei Bill Aberdeen, que autorizava os navios ingleses interceptarem qualquer navio negreiro que atravessasse o Atlântico com escravos para a América, né, principalmente para o Brasil, tá? E para que o Brasil não perdesse a sua diplomacia, né, a sua boa relação com a Inglaterra, começou a decretar também leis abolicionistas, tá? Que também é chamada de leis protelatórias, né? Porque eram leis que faziam com que a escravidão não acabasse de uma hora para outra, mas sim de forma gradual, de forma lenta, né? Uma delas a primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz, a primeira lei que já visava ao gradual fim da escravidão, ok? Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, parecida com a Lei Bill Aberdeen, proibia a chegada, né, o tráfico de escravos vindo da África aqui para o Brasil. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que decretava que, a partir daquela data, o filho de escravo que nascesse já nasceria livre. Só que havia um problema nessa Lei do Ventre Livre. O filho nasceria livre, porém a mãe ainda estava na condição de escravo. E o filho precisava dos cuidados, né? Precisava estar junto com a mãe. E, de certa maneira, os fazendeiros acabaram pegando essa criança, né, e ajudando a criar também, mas só que lá na frente ela teria que pagar com trabalho tudo que o fazendeiro fez para essa criança. Essa era uma brecha na lei que se tinha aí. A lei do sexagenário, que foi aprovada em 1885, dizia que todo escravo acima de 65 anos também se tornariam livres.
Só que qual é o problema dessa lei? Qual é a brecha dessa lei? É que nenhum escravo chegava a tal idade. Poucos escravos, aliás, né? Quase todos os escravos morriam em torno dos 40 ou 50 anos. Era muito difícil um escravo negro chegar a essa idade. E aquele escravo que chegava à idade de 60, 65 anos, já estava debilitado, não tinha para onde ir, ok? E acabava, de certa maneira, ficando preso ao fazendeiro, ou então o fazendeiro expulsava ele da sua propriedade, porque ele já não tinha mais obrigação de cuidar daquele escravo, ok? Essa foi a lei do sexagenário e aí a sua brecha, né, vamos dizer assim. Até chegar, por fim, assinado pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888, a chamada Lei Áurea, que declara extinta a escravidão no Brasil a partir dessa data. Só que qual é a brecha que se tem nessa lei? Qual é o problema que se tem nessa lei? É que os escravos foram declarados livres, só que não melhorou as suas condições de vida. Porque o escravo não tinha nenhuma assistência do governo nessa época, não tinha nenhum auxílio. Os escravos eles foram deixados aí à sorte mesmo. Muitos escravos acabaram sendo expulsos das propriedades, os fazendeiros não queriam mais criar responsabilidade sobre eles, acabaram indo para as cidades, vivendo nas periferias, vivendo na criminalidade, ok? E a Lei Áurea só decretou o fim da escravidão, mas não tratou de como esses ex-escravos agora iriam viver ou como eles seriam ajudados para serem inseridos no mercado. Até porque os negros eles foram substituídos pelos imigrantes europeus. Os fazendeiros não estavam interessados em pagar para o negro trabalhos nas lavouras. Eles preferiam atrair os imigrantes europeus, italianos e alemães, principalmente, para trabalharem nas lavouras de café, na lavoura da cana-de-açúcar e assim por diante, ok? Então, você tem uma questão aí não só política, mas também uma questão social que, digamos, é uma herança que nós temos até hoje, que é a discriminação do negro nesse momento. É algo que nós vamos ver mais lá na frente, tá bom? Mas esse movimento abolicionista acabou também contribuindo para enfraquecer o poder do imperador, ok? Porque eles acabaram retirando o apoio que se tinha ao imperador Dom Pedro II, esses fazendeiros que eram contrários ao fim da escravidão, ok? E esses fazendeiros, de certa maneira, tiveram que seguir esses decretos e eles acabaram apoiando movimentos republicanos aqui nesse momento, ok? Vamos lá então, pessoal. No livro de vocês, nós temos aí a questão indígena, ok? A questão indígena aqui é pouco trabalhada nos livros didáticos por conta que agora que aos poucos os indígenas estão sendo introduzidos aí na questão da história da nossa formação, tá? Mas não podemos deixar passar em branco que o indígena também fez parte desse movimento, até porque eles foram utilizados como escravos antes dos negros aqui no Brasil, desde a colonização, tá? Então, desde a colonização, você tem perseguições, extermínio de diversos grupos, né, dos grupos indígenas, em busca de propriedades, eles acabavam exterminando essas tribos indígenas, tá? Os indígenas ficaram fora da Constituição de 1824, ou seja, não teve nenhuma lei, nenhum parágrafo que beneficiasse esses grupos aqui nesse momento. Foram destinados aos aldeamentos em terras devolutas, ou seja, terras do Estado, ou simplesmente integrados como trabalhadores nas grandes propriedades, como trabalhadores, só lembrando aí, galera, escravizados, ok? Somente em 1845 você tem a criação do Regulamento das Missões de Catequese e Civilização do Índio, né? De forma legal, agora oficializada pelo governo, você tem a Catequese dos Indígenas, que era feita pelos missionários capuchinos italianos. Eles introduziam a cultura ocidental, europeia, tá? E a cultura cristã para esses indígenas aqui nesse momento. Havia a supervisão de diretor-geral, indicado pelo próprio imperador Dom Pedro II, tá? E essa catequese, essa missão durava em torno de 3 anos, e assim o índio seria, digamos, reeducado e integrado à sociedade brasileira do Império nesse momento. Só que o problema é que essas missões, né, essa catequese, não acontecia por todo o território, apenas em algumas partes aí, onde se tinha disputa por propriedades, ok? O extermínio e as perseguições continuaram, tá? E, de certa maneira, essas missões não deram muito certo, porque os indígenas acabaram sendo resistentes a essa catequese, ok?
Essa questão indígena também engloba o período do Segundo Reinado, pois isso gerou um desgaste para o Império também nesse momento. Questão religiosa, galera. Você tem aqui, pessoal, no Império Brasileiro, de acordo com a Constituição de 1824, um sistema de padroado. Em resumo, o que é o sistema de padroado? É justamente a Igreja Católica no Brasil está submetida ao poder do imperador. O imperador poderia nomear os bispos, os padres, tá? Sem a interferência do Papa lá em Roma nesse momento, tá? Só que a Igreja Católica aqui também obedecia aos dogmas, aos decretos feitos por Roma, né? Então você tem nesse momento a Igreja Católica submetida tanto em Roma, tanto para Roma quanto ao imperador. E o imperador Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, não fazia questão de intervir nas decisões da Igreja Católica até então, né? Então, a partir do momento em que o Papa Pio IX decretou o afastamento da maçonaria na Igreja, Dom Pedro teve que intervir nessa situação. O Papa Pio IX acabou decretando a excomunhão de qualquer católico que fosse ligado à maçonaria, né, essa organização secreta que se formou aí no século XVIII, que pregava ideias de liberdade, também ideais aí revolucionários, de certa maneira acabava prejudicando os negócios da Igreja. E o Papa decretou a excomunhão aqui não, mas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Só que com o sistema de padroado, Dom Pedro poderia intervir e não aceitar e não permitir que esse decreto chegasse aqui. Foi isso que ele fez. Ele não acata o decreto, tá? E perde o apoio do clero católico aqui. Porque mesmo com a proibição, mesmo com ele não acatando, os bispos de Olinda e de Belém acabaram fazendo a excomunhão de pessoas ligadas à maçonaria em suas respectivas paróquias, tá? E o Dom Pedro acaba perseguindo, né, mandando prender esses dois bispos e condenados a trabalhos forçados aqui no Brasil. E isso gerou uma insatisfação muito grande, um desconforto muito grande na comunidade católica e, por consequência, na sociedade, né? Quando pegou a questão religiosa, de certa maneira, o Dom Pedro acaba perdendo o apoio de toda a sociedade, que a maioria aqui nesse momento já era de segmento católico, tá? Então, essa questão religiosa também fez com que ele perdesse o apoio e enfraquecesse perante a Igreja Católica. A Igreja Católica já não apoiava mais o governo de Dom Pedro pela sua autoridade que se tinha nesse momento, pelo seu autoritarismo que se tinha nesse momento, ok? Questão militar, isso daí a gente já trabalhou na aula passada, que fala sobre, principalmente após a Guerra do Paraguai, os militares voltaram bastante fortalecidos, né? Voltaram com prestígio político aqui, bastante populares, eles voltaram como heróis, né, por ter vencido a Guerra do Paraguai, e eles acabaram questionando, por não ter o apoio aí de Dom Pedro II, o regime monárquico. Começaram a questionar esse poder absolutista de Dom Pedro II. E eles levantaram a bandeira do republicanismo, tá? E ao mesmo tempo do abolicionismo. Então quer dizer que você tem um apoio aqui mútuo, ao mesmo tempo, né, vamos dizer assim, em relação aos militares, um apoio às questões republicanas, à implantação de uma república, tá? E ao fim da escravidão nesse momento. Os militares foram importantes para que houvesse essa transição do Império para a República no Brasil. Beleza? E aí nós temos os ideais republicanos defendidos aqui nesse contexto aí do final do século XIX, meninos. Formação de uma sociedade mais moderna e intelectual, representatividade e defesa das garantias e liberdades individuais, influências liberais e positivistas. Vamos logo amarrar aqui a ideia de que o primeiro momento da República no Brasil foi o momento de ideais positivistas, de ordem e de progresso, que inclusive é o lema da nossa bandeira até hoje, tá? Isso a gente vai trabalhar aí quando vamos falar o início da República no Brasil, tá bom? Teve o apoio militar e agora da aristocracia, que perdeu seu trabalho, seus escravos, tá? E eles acabaram, digamos, tirando esse apoio do Dom Pedro II, e todos eles pregavam o fim do absolutismo, o fim daquele poder moderador do imperador brasileiro, tá? E o povo, mais uma vez, pessoal, só para deixar evidenciado aqui, não participou do movimento republicano. Que povo é esse? O povo mais pobre. Quem foi que participou? Classe média, intelectuais, a igreja, de certa maneira, e os militares, tá? Tanto é que o golpe da República foi dado por militares. A história do Brasil, galera, a gente sempre costuma dizer que a história do Brasil é marcada por golpes. E nós temos aí mais um golpe aí dado por militares que marcou a transição
a mudança do Império para a República, ok? Então, falando em golpe, vamos lá ver como foi que isso aconteceu. O golpe ele foi promovido pelos militares, obviamente, como eu já falei para vocês. Tinha como líder da conspiração o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Ele que organizou justamente movimentos contra os decretos de Dom Pedro, do seu primeiro-ministro, tá? Teve como idealizador um intelectual aí, Benjamin Constant, ele que idealizou uma república positivista. A gente vai falar um pouco disso daí quando formos entrar realmente em república no Brasil, tá? O golpe havia sido marcado para o dia 20 de novembro de 1889. Porém, ele foi antecipado para o dia 15 do mesmo mês. Eles entraram no Palácio de Governo no Rio de Janeiro, Dom Pedro II não estava no poder, eles destituíram o seu primeiro-ministro, ok? E enviaram uma carta, um ultimato para Dom Pedro II, para que eles se retirassem do Brasil com a sua família imediatamente, senão eles seriam presos, tá? Então, acontece no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República, e é por isso que nós temos esse feriado até os dias atuais, tá? Ficou estabelecida aí uma república com o nome de Estados Unidos do Brasil, influenciado, obviamente, pelos Estados Unidos da América, tá? O lema positivista foi o ideal aqui para que norteou esse movimento, ordem e progresso. Você tem algumas medidas aí imediatas com essa transferência de poder para os militares, tá? A separação da igreja e do Estado, a igreja teria autonomia, era isso que a igreja queria, tirando esse apoio do Dom Pedro e apoiando o republicanismo, ela queria essa autonomia, onde o Estado não interferia nas suas decisões, tá? E a família real, como eu falei para vocês, teve de deixar o Brasil imediatamente. E o Dom Pedro embarcou com a sua filha, a princesa Isabel, e toda a família no dia 17 de novembro de 1889. Ele, já velhinho, né, já não tinha muita habilidade, já estava incapaz aí de locomoção, de decisões, acabou aceitando esse decreto e foi embora para Portugal, ok? Agora sim, nós podemos dizer que o Brasil se livrou, literalmente, nesse momento, da família real portuguesa aqui. O último herdeiro, né, o último resquício da família foi embora nesse ano, nesse período. E você tem um governo provisório republicano até a primeira Constituição da República. O poder foi transferido para o Marechal Deodoro da Fonseca e ele se torna o primeiro presidente do Brasil. Após a Constituição, após a aprovação da Constituição da República, né, o conjunto de leis, ele se torna o primeiro presidente eleito também do Brasil, que é algo que nós vamos ver quando trabalharmos o Brasil República. Tudo bem? Então, nós vamos finalizar aqui com essa parte, a crise do segundo reinado, o fim do segundo reinado, literalmente agora, tá? E nos vemos numa próxima. Espero que vocês tenham compreendido aí. Estudem, pessoal, capítulo 11 e 12 para a nossa prova de história, beleza? Nos vemos na próxima aí, galera. Tchau, tchau.